Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Ei, amiguinho! Antes de ir para o nosso próximo vídeo, se inscreva em nosso canal e vamos nos divertir muito juntos! Graça e paz, crianças, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma programação do nosso Ministério Infantil. E desde já eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que reservaram um pouquinho do seu tempo para estar junto com a gente, compartilhando esses momentos de comunhão, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá certo? E fiquem ligadinhos, nosso culto tá só começando. Olá, meus amores! Vamos louvar? Vem! Amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque senti o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Amigo, como é bom estar a seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque senti o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um
Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraçado já. Que abraço bom.
bom e quão maravilhoso é os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é os irmãos vivam em união. Ué, acabou? A brincadeira tá por fora, não vai continuar. Vai ser um rock, que se vai. Quem pula sozinho não vai estourar. Assim me der a mão, vamos juntos pipocar. Pipoca pra lá, pipoca pra cá. A turma da pipoca preparada já está. Pipoca pra frente, pipoca pra trás. No poque, 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 todo mundo agora vai. Poque, 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 poque. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Acabou. Seu Deus, eterno Pai, te agradeço pela minha família, pelos meus amigos e pela minha escola, Senhor. Te agradeço também pela minha igreja e que os missionários, Senhor, consiga levar o seu nome, Senhor, para todas as pessoas, que ela consiga ouvir o seu nome, sua alegria, Senhor, que você é muito bom. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, o tio Dudu novamente aqui com vocês, depois de um tempinho, né, sumido. O tio Dudu aparece novamente e venho, né, trazer uma mensagem para vocês lá da Bíblia, maravilhosa, hein? Estamos então iniciando, né,
o mês de dezembro, o último mês do ano. E esse mês de dezembro a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo, né? Que é então lá no dia 25 de dezembro, o Natal. E como estamos iniciando um mês de dezembro, então vamos já começar a trazer mensagens voltadas para o nascimento de Jesus. E a lição, hoje a lição que eu quero trazer para a reflexão do nosso culto de hoje, tem como título: Isaías profetiza a vinda do Messias. Então esse profeta Isaías, ele então foi usado por Deus para falar que viria uma pessoa, né, para então salvar as pessoas de todos os pecados. Mas ele não salvaria só aquelas pessoas daquela época, ele salvaria as pessoas que já viveram antes dele e que iria viver depois dele, que no caso somos nós, né? E as outras pessoas que ainda vão nascer. Então esse Messias, ele veio para salvar morrer pelos pecados de todas as pessoas do mundo, né? Então vamos lá, né, crianças? Vamos dar início então à nossa mensagem da noite de hoje, né? Isaías era um profeta e o seu trabalho era contar às pessoas o que Deus lhe dizia. As pessoas não queriam saber da palavra de Deus, mas Isaías nunca as ignorava. Isaías pregou durante o reinado de 4 diferentes reis. Enquanto Isaías, né, viveu, ele então ele vivenciou, né, ele presenciou então 4 reinados. O primeiro, né, foi de Uzias. E Uzias, ele foi um rei abençoado por Deus no começo do seu reinado. Mas depois ele se tornou orgulhoso. Quando esse rei Uzias, né, passou a ser uma pessoa orgulhosa, né, daí Deus, né, como Deus, ele olha para o nosso coração e não para a parte de fora, né, a nossa fisionomia. Deus não observa isso, Deus observa o que está aqui, no nosso coração, aqui, na nossa mente. Então ele vê o que a gente realmente está sentindo, o que está pensando, e ele descobre todas as verdades, né? Se a gente está mentindo, ele vai saber. Se a gente está falando a verdade, ele vai saber, né? Ao contrário das pessoas, né, que às vezes alguém está mentindo para nós e a gente acha que ele está falando a verdade, porque uma pessoa consegue enganar a outra, mas a Deus ninguém engana. Então Deus viu o coração desse rei Uzias e viu que ele não era mais a mesma pessoa. Ele agora se tornou uma pessoa orgulhosa, e Deus não gostou disso, porque Deus não quer ninguém orgulhoso. E aí então ele parou, né? Ele parou de obedecer a Deus. Por isso ele se tornou leproso e viveu sozinho até a sua morte. Então, por
esse rei se tornar orgulhoso, Deus, né, ele se afastou de Deus, né? Não é Deus que se afasta da gente, e sim é a gente que muitas vezes se afasta de Deus. E com Uzias, né, esse rei Uzias, não foi diferente, né? Ele se afastou de Deus e aí terminou ele pegando nessa doença chamada lepra, que é uma doença que a pele fica cheia de feridas, e aí ele então morreu sozinho, na solidão. Aí então veio o segundo rei, que era o filho de Uzias. Ele se chamava Jotão. Jotão ficou em seu lugar, né, no lugar de Uzias. E Deus abençoou porque ele ouvia o que Deus falava para Isaías e pelos outros profetas. Então esse rei Jotão, ele foi abençoado por Deus e ele fazia tudo o que Deus então falava através dos profetas, e um desses profetas era o Isaías. Ele dava ouvido, ele escutava o que os profetas diziam, e ele então seguia aquilo. Então ele foi abençoado por Deus por conta disso, né? Depois veio então outro rei chamado Acais, que já era filho de Jotão, né? E Acais, ele não escutou os avisos de Deus, e aí ele morreu com apenas 35 anos. Então Acais, ele foi um rei que não quis saber nada de Deus, né? Não quis mesmo, e aí ele só viveu 35 anos. Morreu e deixou o reinado então para então Ezequias. Então Deus abençoou o próximo rei, o rei Ezequias. E porque ele removeu todos os ídolos e deuses falsos e adorou o Deus verdadeiro. Então Ezequias, ele assumiu o reinado depois de Acais, e ele fez assim uma mudança, né, naquele lugar. Ele começou a tirar aqueles ídolos, aqueles deuses que estava sendo adorado pelo povo, até mesmo pelo povo de Deus, porque Acais, né, ele, no reinado dele, ele fez com que as pessoas viessem idolatrar imagens, esculturas, né, deuses que não podem fazer nada por nós. E ele induziu, então o povo de Deus está fazendo isso. E aí quando o Ezequias começa então seu reinado, ele começa a tirar, né, essas coisas, porque ele queria e sabia que era para adorar só a um único Deus, que é o Deus verdadeiro, aquele que fez, né, o mundo e todas as coisas que nele há. E aí então como ele tirou, então Deus o abençoou, né? Um dia Isaías teve uma visão. Essa visão é como, para vocês entenderem melhor, crianças, é como a gente está dormindo e ter um sonho. Então quando a gente tem um sonho, né, quando assim, dormindo, um sonho dormindo, né, a gente vê, a gente ouve coisas, a gente até faz coisas também, né? Então essa visão é como se fosse um sonho, mas não é um sonho porque isso aconteceu de verdade, né? O sonho não é algo que aconteceu de verdade, mas a visão sim, tá? Então Isaías, ele teve essa visão e contou ao povo,
coisas maravilhosas de uma pessoa que seria um libertador e viria para salvá-los. Então, o Isaías, né, ele estava falando que alguém seria mandado por Deus aqui na terra e seria o libertador. Por que libertador? Porque ele ia libertar todos nós, né, todo o povo da escravidão do pecado. As pessoas, elas estavam presas ao pecado. Ninguém, se Jesus não tivesse vindo ao mundo para nos salvar, ninguém conseguiria então ter uma comunhão com Deus e assim morar no céu, porque todos nós teríamos o peso do pecado sobre nós e dessa forma não poderia entrar no céu, porque o céu é um lugar santo. Então ninguém com pecado poderá entrar lá no céu. É por isso que quando a gente erra, crianças, a gente comete algum pecado, a gente tem que pedir perdão. E Deus então perdoa aquilo que a gente fez de errado, pensou, falou, que não é do agrado de Deus. Então a gente tem que pedir perdão, porque se a gente não pedir, a gente não tem como entrar lá no céu com pecado, tá bom? Então, esse Messias, ele viria para justamente libertar, né, todas as pessoas do pecado, porque só ele era digno de fazer isso, porque as pessoas, todas as pessoas eram pecadores. E Jesus, ele não teve nenhum pecado. Para salvar, né, as pessoas, né, o povo dos pecados, tinha que ser uma pessoa que nunca tivesse cometido nenhum pecado. E esse então foi Jesus, o único homem, né, a viver aqui na terra e não cometeu nenhum pecado. Então, continuando aqui, libertador e viria para salvá-los do pecado e de todos os inimigos. Também, né, Jesus estava vindo para nos livrar dos nossos inimigos, né? E temos um inimigo, né, na nossa alma, que é Satanás, que ele nos odeia e ele quer nos ver triste, ele quer nos ver condenado, né, para ir morar lá com ele, né? Você morrer, ter a morte eterna e morar e passar a eternidade lá com ele. Mas Deus, ele quer que a gente passe a eternidade lá, né, no céu, no lugar que ele está preparando para cada um de nós. E a gente tem que obedecer a esse Deus, né, lindo e maravilhoso, que nos ama muito, que enviou o seu único filho para nos salvar de tanto amor que ele tem por nós. E a gente tem que ser fiel a ele para a gente então viver para sempre com ele lá no céu. Então Isaías disse que o próprio Deus daria um sinal. Ele disse, então foi Deus aqui falando com Isaías. E ele disse o seguinte, eis que a virgem terá um filho e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então esse sinal, né, que Deus falou que seria uma virgem que daria luz a essa criança, né? E essa virgem foi, né, a Maria, que Deus então olhou,
né, procurou aqui na terra uma mulher que fosse fiel a Ele, né, que fosse... Maria, ela foi agraciada por Deus, né? Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E aí, então, Deus então fez com que, né, ela engravidasse, né, pelo Espírito Santo, né? Então ela engravidou e então deu à luz a essa criança chamada Jesus, né? Que a gente chama de Jesus, mas lá na Bíblia também tem o nome Jesus, mas também tem esse nome que é Emanuel, que significa Deus conosco. Quer dizer que Deus está entre nós. É por isso que Deus conosco. Então, ó, para nós, uma criança nasce. Para nós é dado um filho e o governo estará sobre os seus ombros. Ou seja, aquela responsabilidade do pecado estava sobre Jesus. Desde que ele nasceu, aquela responsabilidade era dele, né? E ele ia carregar sobre os seus ombros, mesmo ele não tendo pecado, né? Mas ele ia carregar aquele peso dos nossos pecados, dos nossos erros, né? Ali nos ombros. E ele teria que aguentar tudo aquilo para então a palavra de Deus se cumprir e a humanidade hoje ter a oportunidade de ter a salvação, né? Através de Cristo Jesus. E a gente tem que decidir isso agora para a nossa vida. Cada um de nós temos que decidir isso. E a gente só basta dizer sim para Jesus, que aceita Ele como nosso único e suficiente Salvador. É só isso que a gente precisa fazer e obedecer aos mandamentos de Deus. E aí vamos ter a vida eterna lá com Ele. Então, ó, continuando aqui, seu nome será, olha que coisa mais linda, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que lindo, né? Deus também disse a Isaías para dizer ao povo que o Messias iria sofrer, ser preso, condenado e levado para ser morto por causa dos pecados do nosso povo, nós, né? Nossos pecados, e ser condenado à morte. E foi o que aconteceu, né? Toda essa revelação que Deus fez a Isaías, que Jesus nasceria, que Jesus teria essas responsabilidades sobre seus ombros, que Jesus também morreria pelos nossos pecados. E isso aconteceu, né? Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e aí ele venceu a morte, e ele venceu essa batalha por nós. Porque se fosse por cada um de nós, a gente não conseguiria fazer isso. Ninguém, nenhum ser humano ia conseguir fazer isso. Então Deus teve que mandar o seu único filho por amor a nós, para que pudéssemos então ter a oportunidade de ter a vida eterna. Então, da mesma forma, crianças, que Isaías, né, ele anunciou a vinda de Jesus, a chegada de Jesus aqui na terra, de que modo Jesus viria, né, através de quem e o que aconteceria com ele. Então o Messias, o Isaías, ele anunciou isso para o povo. Hoje a gente também precisa anunciar, né? A gente não vai anunciar da forma que Isaías anunciou. A gente não vai dizer que Jesus vai nascer de uma virgem, que ele vai carregar o peso dos pecados, que ele vai morrer, ele vai sofrer, ele vai ser condenado à morte,
vai ressuscitar depois, ao terceiro dia. Isso a gente não vai fazer, porque isso já aconteceu. A gente não vai falar, né, que isso vai acontecer, porque isso já aconteceu. Mas nós, como Isaías, podemos sim ser profetas e anunciar então esse Jesus lindo e maravilhoso que ama todos nós e quer ver a gente feliz e morando lá no céu, no lugarzinho em que Ele preparou para cada um de nós. Cada um de nós temos um espaço lá preparado exclusivamente para nós, tá? E a gente pode falar para as pessoas: olha, Jesus, né, nasceu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e hoje Ele tem nos dado a vida eterna. Então você precisa só aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Dessa forma, crianças, nós estamos anunciando Jesus para aquelas pessoas, dizendo que Jesus as ama muito, tá certo? Então que cada um de nós, né, eu sei que vocês, mesmo pequenininhas, mas vocês podem fazer isso também, pregar o Evangelho da palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão próximas de vocês, né, que vocês têm e estão distantes, mas vocês têm contatos através do computador, através do celular, e pode se comunicar com eles. Então, que vocês façam isso, anuncie Jesus para essas pessoas, para que ela venha entender que existe um único Deus que nos ama muito. Tá certo, crianças? Então, ó, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo,
chegamos ao finalzinho de nossa programação e eu gostaria de convidar você para junto comigo a gente orar e agradecer ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te louvar e te agradecer pela vida de cada criança, Jesus, de cada família, que reservaram um pouquinho do seu tempo para estar junto com a gente nesse breve tempo. Senhor, abençoe a cada um. Também, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, os nossos pastores, Jesus. Senhor, também te peço, Jesus, pelos nossos missionários, que o Senhor proteja cada um deles, que eles possam realmente cumprir o teu chamado debaixo da tua santa proteção, Senhor. Fica conosco, nos concede uma noite de paz abençoada, Jesus, e um final de semana também na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bem, crianças, estamos ficando por aqui. Lembrando, tá certo, que domingo nós estamos esperando vocês, tá? Na nossa igreja para as nossas aulas da EBD, tá bom? Lembrando que o culto começa das 9 até as 10 da manhã e de 10 até as 11 vocês vão para a salinha para ficar com a gente, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau.